Então, hoje, oficialmente, nós vamos prosseguir, né, com aquele conteúdo que nós começamos já antes das avaliações, e já tem um tempo, né? E aí eu quero, assim, saber se nós estamos ainda lembrando, né, daquilo que a gente já temos tratado aqui. Então, nós estamos num conteúdo chamado epistemologia. Aí vem a Kelta, professor, fala português. Episteme, Kelta, justamente é grego, né? Então, no caso, a gente traduzindo episteme para o português, nós temos a palavra conhecimento, certo? Conhecimento. Logia também é grego, vem de logo, significa... a gente traduz facilmente para estudo. Então, o que é epistemologia? Estudo sobre o conhecimento. Especificamente, estudo sobre como que a gente pode adquirir conhecimento. De onde? Aí aquela pergunta que eu faço para vocês desde o início desse ano. De onde vem o conhecimento? Aí agora nós temos as respostas que os filósofos deram. Nós entendemos lá em Santo Agostinho que de onde vem o conhecimento? O conhecimento verdadeiro vem de Deus e Deus oferece para aqueles que têm fé. Aqueles que não têm fé têm conhecimento, mas não é o conhecimento verdadeiro, segundo Santo Agostinho. Aí veio São Tomás de Aquino e disse: o conhecimento vem da fé, porque pela fé nós explicamos todas as coisas. E aí, para São Tomás de Aquino, só é digno os conhecimentos que são possíveis de ser explicados. Aquilo que não dá para ser explicado, então não tem nem que você se preocupar tanto com ele. Aí teve mais um avanço. Qual que é o avanço? A saída da patrística escolástica, que é um conhecimento teológico, e nós passamos para um conhecimento mais ateísta, com o nosso francês René Descartes, quando trouxe para a gente a ideia do racionalismo. E aí aquela pergunta, Carlos, de onde vem o conhecimento? O que o Descartes disse? O conhecimento vem do princípio racional de toda e qualquer pessoa, que simplesmente faz aquela regra lógica. Penso, logo existo. Se eu estou pensando, eu posso, talvez, não dar conta de provar a existência de nada, mas uma coisa eu tenho que considerar que existe, uma regra lógica da implicação, que é, se eu penso, então, eu que estou pensando, eu tenho que existir. Naturalmente assim. Então, o conhecimento, para os racionalistas, se processa na razão e é um conhecimento do tipo chamado teórico, teoria. E aí nós entramos, agora por último, num outro grupo chamado empiristas, que também é grego, porque vem de empiria, que vai dizer para a gente que o conhecimento vem da... Quem lembra a palavra-chave em português? Enquanto os racionalistas entendem que o conhecimento vem da razão, da ideia, da teoria, os empiristas vão dizer para a gente que o conhecimento vem da... Não, fé ficou lá atrás no São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, lá da Patrícia Escolar. O conhecimento ele vem da natureza. Desculpa, Bárbara, fala de novo. Professor, Tá cortando aí eu não consegui entender a sua fala. Bárbara, pode falar, Bárbara. Eu falei que não fui eu que falei, não, foi outra pessoa. Eu que veio daí. Que foi da natureza, professor. Mas é isso. Mas só que é isso, mas não responde tudo, Natália. O que é natureza? A natureza é o objeto que você está investigando. É o objeto que você está conhecendo, certo? E aí eu posso conhecer a natureza, conforme Descartes, pela teoria. Agora, para os empiristas, como é que eu conheço a natureza? Qual que é a relação que eu tenho que estabelecer com a natureza para que eu tenha conhecimento sobre ela? Experiência? Empiria. Empirismo, que em português significa experiência. Entendeu? Então, essa experiência, ela é necessária para que eu aproprie dos conhecimentos acerca de tudo quanto há. Aí, conforme Bacon, que foi o nosso último autor, esse conhecimento serve para quê? O conhecimento
pela experiência, pela empiria da natureza, pode servir para quê para a gente? Ou como principal coisa? Para conhecer para quê, meninos? Professor, como é que é a pergunta? Nós definimos o conhecimento empírico, empirismo, que é pela experiência, e a gente vai ter conhecimento sobre a natureza. A gente vai ter uma experiência, uma relação de experiência com a natureza, para a gente ter conhecimento sobre ela e saber sobre ela. Agora eu estou perguntando, conforme Bacon, Francis Bacon, para que eu vou ter conhecimento sobre a natureza? Dominar ela. Aí que está a Kelta. Conhecer em Bacon é poder. E à medida que você conhece a natureza, você tem as condições para dominar a natureza, para controlar a natureza, certo? E numa visão bem capitalista... Supostamente, por exemplo, os biólogos seriam os inteligentes na visão do empirismo. O que se chama ciência para os empiristas é só isso: biologia, química e física, que são as ciências da natureza. Só que eles precisam muito dos matemáticos, né? Porque o matemático é o conhecimento teórico pelo qual se processa a química, a física e a biologia, né? Então, ou seja, não tem uma aula de química, física e biologia que você não tem um cálculozinho aí por trás aí para resolver as situações, não é? Então, aí que está a questão. Tudo é filosofia, meninos. Tudo é filosofia. E aí nós temos, então, só recapitulando, uma filosofia ligada a café, uma filosofia ligada com a razão, então, contra a fé. Agora, uma filosofia ligada com as experiências do laboratório, as experiências, as experiências práticas, que não é teoria, mas é prática, que também, aí nós temos uma renca de filósofos empiristas. E aí essa fala que a Natália acabou de dizer aí, no seguinte, então quer dizer que o conhecimento, quem de fato é inteligente, é o químico, o físico, o biólogo. E isso aconteceu. Para cada um filósofo racionalista que nós temos uns 10 filósofos empiristas, entendeu? Que foram esses que debandaram aí para a química, física e biologia e desenvolvem suas teorias mais pela via da prática. Só que teve uma turminha entre esses que ainda continuou sendo filosofia, mas com o mesmo conhecimento empírico, com o conhecimento prático, e eles se tornaram os sociólogos, ou os cientistas sociais, do modo geral. Que aí começaram a analisar o ser humano, entendeu? Físico, químico e biólogo, analisa a natureza. E os outros filósofos que analisam o ser humano, a política, a ética, a moral, o amor, aí são aqueles cientistas sociais que começaram a desenvolver suas pesquisas e teorias com mais ou menos os moldes que o físico, químico e biologia analisa, os insetos, as rochas, os vegetais. Aí veio uma turma chamada de antropólogos, que quer analisar o ser humano na questão da cultura, o sociólogo, que quer analisar o ser humano a partir das instituições sociais, o cientista político, que quer analisar o ser humano a partir de como que ele organiza o poder e distribui o poder e mantém o poder, e veio também os economistas, que quer estudar o ser humano enquanto produtividade, como administração do que tem, essas coisas todas. Certo? Então, isso aqui é um panorama das ciências. E agora, especificamente, nós queremos conversar sobre o empirismo, certo? O empirismo de dois sujeitos, o do John Locke e o do David Hume, certo? John Locke, David Hume. Esses dois são ingleses. Então, a partir da filosofia surgiu a sociologia? Sim. Como quase todas as outras ciências que você pode imaginar. Certo? Então, porque o conhecimento era o filosófico, né? O filósofo lá grego antigo não tinha diferença se ele era matemático, se ele era médico, se ele era filósofo, ele era um pensador. E depois, com o tempo, que foi então separando, né, essas ciências e essas modalidades aí de conhecimento específicas ao longo da história. Entendeu? Então, isso aí eu falo de cadeira. É filósofo, é filosofia, né? Não tem jeito. Aí você escuta aí esse pessoal aí,
a sua professora de física vem falar aí para você de, por exemplo, de Isaac Newton, de Einstein, ou daqueles antigos Empédocles, né? Tudo filósofo, né? A eles que acham que são cientistas, mas na verdade são filósofos. E se você quiser falar para eles, pode falar, e eu confirmo, entendeu? E depois a gente faz essa treta aí para ver aqui. Outro dia, a Rosimar, que é sua professora de física, uma história que aconteceu mais ou menos uns 8 anos atrás, né? 8, 9 anos atrás. Eu tinha acabado de dar uma aula sobre a teoria do terracentrismo e do geocentrismo e do heliocentrismo, né? Da questão do Sol no centro. E aí eu falei, a aula toda foi sobre Copérnico, Nicolau Copérnico, que fez essa teoria. O que Copérnico era? Filósofo. E ele viu lá as coisas lá no céu. E aí eu estava lá no quadro, tinha acabado de acontecer a aula, a Rosimar entrou e viu, uai, você falou disso aqui? Uai, falei. Mas você é professor de filosofia? Falei, pois é. Naturalmente, filósofo entende a natureza também, estuda essas coisas aí. Aí depois ela ficou muito dia falando comigo ainda que ela achou um absurdo, como que podia estar Copérnico, que é um cara da física, na aula de filosofia, né? Como se só ela pudesse falar disso na vida, né? Então, mas são situações assim, tretas interessantes que a gente faz na vida. Então, meninos, é o seguinte, nós vamos ver esses dois autores. Então, nós temos, os dois são empiristas, mas tem uma pequena diferença em como se processa o conhecimento para o Locke e como se processa o conhecimento para Hume. E aí, esses detalhezinhos que eu gostaria só de para a gente colocar aqui a diferença para vocês. O Locke é um sujeito que a gente estuda ele na economia, a gente estuda na política, certo? Ele é um sujeitinho bem requisitado aí nessa coisa. Esse simpático senhor, ó como ele é belo, né? Então, é esse moço aqui, esse inglês, John Locke. Ele foi o responsável pela alteração da monarquia lá na Inglaterra, entendeu? As teorias deles fez com que a monarquia da Inglaterra, que era uma monarquia absolutista, se tornasse uma monarquia constitucional. Qual que é a diferença? Numa, o rei manda e pronto sozinho. Na outra, tem a participação do povo a partir do parlamento, né? E as teorias deles incluiu no parlamento, além dos lords ingleses, que eram os nobres, incluiu também os burgueses, né? Os homens ricos, os homens de negócio. Então, meninos, olha só, como eu disse aqui, ele tem contribuição na política, certo? Mas nós vamos observar aqui sobre uma questão chamada método indutivo, certo? Então, dentro do empirismo, que é o conhecimento por via da prática, por via das experiências, o conhecimento é processado a partir da indução. Indução. Você já ouviu essa palavra alguma vez na sua vida, em alguma aula aí, ou... certo? Física. Ah, tá. Então, né? Como eu estava falando. A indução, ela tem um procedimento diferente da dedução. Só que a indução que eu estou falando não é só aquela indução de calor, de energia, não, tá, Kelita? A indução é um procedimento mental que a gente faz para que a gente, então, tenha uma tese geral, certo? Eu não consigo, eu estou aqui com um copo d'água aqui na minha mão. Eu não consigo analisar todas as águas que existem, ou que já existiram, ou que vão existir. Tem como analisar toda a água? Não tem. Mas eu posso analisar essa água aqui, certo? Analisando essa água aqui, eu vou perceber que qual que é a composição química dela? Quais elementos químicos e Então, H2O. aqui eu tenho partículas de hidrogênio, eu tenho partículas de oxigênio, mas tem uma matemática exata. Para cada 2 partículas de hidrogênio, eu tenho uma de oxigênio. E se eu colocar mais uma de hidrogênio aqui, o que vai virar? Ei, professor, faz pergunta difícil, não. Se eu tiver aqui um H, 2O e mais um hidrogênio, mais um H. Aí eu vou ter a água com gás. Que gás? O gás hidrogênio. Mas água com gás não tem gás carbônico? Não, isso aí é as consequências, né? As consequências. Mas eu só estou dizendo aqui na questão da composição, né? Então eu tenho... Certo, pode falar, Natália. Não, é porque, para mim, que a água,
Agora eu fiquei interessada, porque pra mim que a água com gás, ela tinha gás carbônico. Não, tem gás. Não quer, se você tomar gás carbônico, Natália, a gente morre, tá? Só fica a dica. Então, é só gás. E o gás aqui é o hidrogênio que está sendo colocado a mais, tá? E aí, o que acontece? Eu não posso analisar, eu não tenho condição nenhuma de analisar todas as águas, mas eu analiso essa. Eu posso ir na sua casa, pegar a sua água aí e analisar também. E com isso eu tenho um grupinho de águas analisadas. Um grupinho. E com base nesse grupinho, eu vou fazer uma tese, um conhecimento, que eu vou pretender que ele seja válido para todas as águas que existem. Você está entendendo, gente? Então, ou seja, quando definiram quimicamente a composição da água, quando perceberam quimicamente a composição da água e fizeram a tese que H2O é água, ou a água é a composição feita com base em 2 partículas de hidrogênio para 1 de oxigênio, etc. Então, quando foi feito isso aí, não analisou todas as águas, mas analisou um pouquinho de água do planeta, do mundo aí, e fez uma tese, uma indução de que essa é a composição para toda a água que existe. Essa é a teoria da água, entendeu? Então, foi uma análise de elementos particulares e fez uma tese para elementos universais. E essa tese vale até quando? Ela vale para sempre? Até quando se prova o contrário. Justamente. Enquanto não se provou o contrário, ela é válida, verdadeira, cientificamente comprovada. Professor, sim. Provavelmente ela vai continuar por muitos e muitos anos. Capaz assim de acontecer para sempre, porque eu acho que o povo tem preguiça de pesquisar. Não, mas eu acho que é muito pelo contrário, que elas estão pesquisando demais, né? Estão pesquisando demais e o tempo todo, assim que a ciência se estabelece. Aí vão pesquisando as outras propriedades, né? Essa água serve para quê? Né? As pessoas podem fazer terapia com água, pode tomar remédio com água, pode, sabe? Eu achei muito interessante. Porque agora inventaram até água com sabor. Então, ué. Mas é o capitalismo, né? Os produtos, as experiências que levam a descobrir questões que podem ser utilizadas e aproveitadas, e o principal nesse contexto, ganhar dinheiro com isso. Né? Ganhar dinheiro com a ideia, patentear a ideia. Professor, daqui uns dias vai ter água com sabor terra. Experimente o sabor da terra. O barrinho aí. Acontece essas ideias mesmo, né? Mas aí que tá a questão, Kelly. Vamos pegar o gancho. Sim? Pode continuar. Então vamos pegar o gancho nessa coisa aí. Parece que não tem mais o que descobrir, mas estão descobrindo o tempo todo, os produtos novos estão nascendo, e aí estão aparecendo produtos, tipo assim, inventaram piercing há um tempo atrás. Mas você já observou imagens de pessoas de tribo bem antigas, que tem lá um monte de coisa pendurada no corpo, né? Fura, coloca um pauzinho, coloca alguma coisa assim. Aí o piercing é uma coisa moderna? Então, sociedades tribais primitivas já usavam esses penduricalhos aí no corpo, né? E aí, agora simplesmente agora é de metal, né? Naquela época era de madeira, agora é de metal, é uma novidade? Não tem novidade nenhuma nisso. Mas tem o quê? Uma reinvenção humana, né? Uma reaplicação das ideias. E tanta coisa. Vocês, eu acho que não passaram por isso, mas quando eu tinha um pouco menos que a sua idade, eu morava aqui em Goiás, minha família morava, meus avós moravam em Minas. A gente ia para Minas de ônibus e era todo dia, meia-noite, a gente passava por lá em Tumbiara, né, atravessar o estado de Goiás para Minas. Todo mundo que, por acaso, não tivesse com cartão de vacina, tinha que ser aplicada a vacina da malária. E o estojo onde colocava a vacina, a seringa, era igual aquela seringa que aplica vacina em gado. É um revólverzinho que tinha uma agulha lá dentro, uma única agulha lá dentro, e as várias doses da vacina dentro do revolvinho. E aí, aplicando, a mesma agulha entrando no braço de cada pessoa, injetando a dose e assim por diante. Entendeu? Então, pensa, hoje, compartilhar a agulha, sabe? O que aconteceu nesses últimos 15 anos, 15, 20 anos, né? Nesses 20 anos, que entenderam, então, que não se pode compartilhar a agulha. Pensa quanta coisa não se alastrou nessas vacinações obrigatórias que se tinha naquela época lá. Você ia no hospital, tinha lá uma seringona, ela era de vidro,
e a agulha era reutilizável, né? Aplicava com a mesma seringa, a mesma agulha nos pacientes todos do hospital. Então, o que aconteceu nesse processo aí? Um conhecimento científico, entendendo que existe epidemia, entenderam que existe transferência aí de infecções entre as pessoas, e aí foi mudando o procedimento. Agora nós temos tudo descartável. As seringuinhas descartáveis, a agulha tem que ser descartável, a coisa toda, nesse processo. Entendeu? Isso dado o quê? O avanço e a manutenção das pesquisas científicas. Hoje nós estamos vendo aqui agora que a Sociedade Brasileira de Infectologia estão apoiando o retorno presencial das aulas. Qual que é o argumento? É que os estudos até aqui apontam que a transmissão e infecção entre crianças é muito baixa. Então, quer dizer que pode juntar as crianças, aglomerar as crianças, que a transmissão é muito baixa. Mas olha, presta atenção, Natália. É muito baixa. Quer dizer que não existe? Ou seja, eles já estão dizendo que existe a infecção entre as crianças, só que é muito baixa, né? Então, vamos aglomerar esses meninos, colocar 30 meninos numa sala de aula, né? Esses meninos pequenos vai estar tudo com a máscarazinha deles aí, não vai usar para limpar o nariz e nem jogar no outro e nem nada, né? A gente sabe que crianças são crianças totalmente educadas e organizadas, entendeu? Então, vamos pôr todo mundo junto. Aí, o que vai acontecer? Depois que tiver todo mundo junto, vai começar a ver a taxa de mortalidade, a taxa de infecção aumentou ou diminuiu? Aí vai fazer um experimento social, entendeu? Aí, conforme os resultados, aí beleza, mantém as aulas presenciais normalmente ou suspende as aulas presenciais. Mas aí, até isso acontecer, o experimento, né, vai talvez ceifar muitas vidas, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas agosto está aí e praticamente todos os governos do Brasil estão já sinalizando o retorno presencial das aulas. Com Professor, eu Sim. tenho uma raiva das aulas de filosofia, porque eu tenho um pensamento. Aí eu vou nesse pensamento. Aí vem o senhor, dá um tapa na minha cara, assim, e fala, não é assim que pensa direito. E aí eu penso, meu Deus, e se eu estiver pensando errado? Mas aí vai ter que submeter a experiência, né? Submeter a experiência, vamos ver o resultado. Só que às vezes o resultado a gente vai pagar um preço muito caro, né? E às vezes a gente não está preparado para isso. E aí teria que, então, quem sabe, pensar melhor, tomar outras decisões, né? Mas é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu espero que a gente não morra, né? Eu espero que pouca gente morra. Na verdade, não é que eu espero que pouca gente morra, não. Desculpa aí, até que eu falei a coisa mais absurda aqui. Eu quero que ninguém morra, né? Eu quero que, de fato, a gente seja vacinado e que essa vacina nos imunize para que a gente possa, então, levar a vida, né, da mais normal possível. Mas, enfim. Então, meninos e meninas, por que tem que continuar pensando, por que tem que continuar pesquisando conforme Locke? Ele disse, nós somos uma folha em branco. Se nós somos uma folha em branco, aí conforme o Locke, ele não concorda com Platão, não concorda com o Santo Agostinho. Por quê? Porque para Platão, nós já temos todas as ideias na cabeça. Lembra disso, gente? Segundo Platão, tudo que nós sabemos ou vamos saber um dia, nós já sabemos. Só que nós não sabemos que sabemos. Isso é Platão. O Locke talvez está um pouco mais alinhado ao que a maioria de vocês pensam aí. Ele vai dizer o seguinte, na verdade você não sabe nada, você só tem a capacidade de pensar. E à medida que você vai tendo experiências, você vai então agregando e vai acumulando conhecimentos aí na cachola. Certo? Então, Locke, o princípio empirista, que é o mais famosinho no nosso meio, é essa ideia de que nós somos uma folha em branco. E aí, as experiências que são percebidas pelos nossos sentidos, o nosso toque, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar e a nossa audição. Aí a gente vai tendo conhecimento, vai adquirindo conhecimento. Beleza? Isso é muito simples porque, na verdade, é o que a maioria pensa, né? É um pouco mais complicado a ideia lá do Platão ou do próprio Descartes, em que essas coisas já estão presentes na vida da gente pelo nosso próprio nascimento. Certo? Então, aí, é só isso que tinha que falar. O método indutivo é esse método que eu vou fazer nas pesquisas em grupos pequenos, e aí eu vou ter teses universais. Então, eu posso dizer que toda água é composta por H2O. Né? Toda água.
mesmo eu não tendo pesquisado toda a água. Só que eu fiz uma série de experimentos que validam essa ideia. Sim, Natália. Por um exemplo, essa suposta experiência que faz em pequenos grupos pode pegar, por exemplo, a vacina que estavam fazendo do Covid, né? Na época, eles estavam testando metade de um determinado grupo, colocava a vacina e a outra metade com placebo. Então, isso aí seria uma indução, um método indutivo? Isso é totalmente o método indutivo. Esse é o exemplo mais claro que você pode pensar aí. Entendeu? E aí, quando viu lá, você lembra do número? Qual o percentual de imunização da vacina? Lembra quando saiu aí as notícias? Quantos por cento de eficácia? Nem tinha. Lembra? Quanto que é? Eu acho que era 70%. 51%. 51%. Então, ou seja, é quase que meio a meio. Cada um de nós vacinados, nós temos a metade da chance de ser imunizado e a metade da chance de não ser imunizado. Isso é pouco, né, Natália? Não é pouco, não é muito, porque antes da vacina nós tínhamos 0 chance de ser imunizado. Agora com a vacina nós temos 51% de ser imunizado. E esse 51 pode chegar a 100, né? 51% de chance, sendo eficaz, aí deu certo o experimento, entendeu? Então, a ciência é isso. E já pararam as pesquisas com a vacina? Não, ainda estão pesquisando, analisando aí o RNA do vírus, estão pesquisando e verificando as mutações do vírus e também estão produzindo vacinas e remédios para o tratamento desse processo. Sim. O senhor que é docente, assim, professor, tem acesso mais a essas coisas? Eu estava olhando assim na internet e vi que a Anvisa liberou as vacinas da Pfizer para maiores de 12 anos. O senhor ficou sabendo de alguma coisa assim? Não, essa notícia eu não vi ainda não, Carlos. Eu vi no Estadão, aí eu pensei, não, mas isso... algo, como é que fala? Confiável, né? O jornal Estadão. Falei, então, será que agora sai? Né? Não sei, mas eu acho que sim, porque nos Estados Unidos já está vacinando crianças de 12 anos acima. Então, ou seja, logo vai... porque é uma coisa, um efeito cascata, né? Se algum lugar já referendou, aí já é muita chance de outro lugar já copiar. E eu acho que vai... Mas eu não vi essa notícia, não. Na verdade, Carlos, eu não leio notícias. Eu fico aqui na minha, eu não tenho Globo em casa, eu não assisto Globo, não assisto jornal, essas coisas todas. Aí eu vejo algum meme, eu vejo alguma coisa aí, algum comentário em aula, que aí eu fico sabendo das atualidades, né? Mas, na verdade, eu só estou acompanhando o que de fato me interessa muito mesmo. Então, meninos... E falando como o senhor pode afirmar pra gente as coisas que o senhor disse? O senhor não lê a notícia? Como? Eu leio a ciência, Natália, minha querida. A notícia, como o Carlos acabou de falar, o jornalista vive do ufanismo, né? O jornalista, o Caiado vai tirar a roupa e vai tirar uma foto, né? E vai notícia, né? Agora, isso é só notícia. Agora, os 51% eu li no artigo científico do cientista, entendeu? Da vacina. É mais ou menos nesse sentido assim que eu vou separando aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu continuando mantenho, né? Mais ou menos assim. É a questão da onde buscar a fonte das informações. Tem muitos diplomas aí da pessoa que, ela participa de 3 grupos do WhatsApp, leu 3 posts no Instagram, e agora ela é diplomada, ela pode ter uma autoridade no assunto, né? Então não é bem por aí que a gente forma, não. Na minha opinião, claro, né? Então, meninos e meninas, eu acho que do Locke aqui, você pode voltar aqui no blog, ler um pouquinho mais, a gente precisa guardar só essas questões. Cabeça do ser humano, livro em branco. Tem condições de pensar e descobrir todas as coisas, por meio da experiência prática. Ou, em outras palavras, para ser diferente do Platão, Bárbara, uma experiência sensível, que eu sinto a coisa. Platão, ele se contentava com uma experiência inteligível, apenas pensava a coisa e estava perfeito a coisa ali como ela tinha que ser, certo? Agora vamos aqui rapidamente só dar uma olhada nesse conceito de impressão do Hume, que é um conceito muito parecido com o do Locke, só que ele agrega mais umas informações, agrega mais alguns valores que ele entende da construção das pessoas aí. Então veja bem, o Locke acreditava no conhecimento que vinha pelos sentidos. Olha o que o Hume disse aqui, olha.
os nossos sentidos, apesar de nos fornecerem impressões, as impressões, não são iguais às nossas ideias. Tá entendendo? Então, Hume inclui mais um item. Ele vai dizer que os sentidos apenas nos dá impressões. Ainda tem um segundo nível, que você tem que processar essas impressões e torná-las ideias. Beleza? Agora, ó, Platão, é só a ideia. Aristóteles, é só a prática, que forma a ideia a partir da prática. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, só a fé. Descartes, só a razão. Locke, só a experiência prática. Agora o Hume vai dizer, a experiência prática dá pra gente impressões, que não são confirmadas. Eu preciso elevar essas impressões para o campo das ideias. Certo? Então, olha só, o Hume entende que a percepção, a experiência vivida, o ato acontecido é aquilo que eu vejo pela impressão, certo? Pela impressão, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vivo como experiência do acontecimento. Agora, o que é a ideia? Segundo ele, e nós vamos fechar nessa frase. Ele entende que a ideia é a lembrança ou imaginação das impressões. Por exemplo, um dia você já deve ter caído aí na sua vida, de algum modo, e você se machucou, né? O ato de cair e sentir a dor no momento em que aconteceu aquilo lá é a impressão. É a impressão. Agora, o que é a ideia que você tirou dessa situação aí? Com o passar do tempo, né? Aí, quando um colega seu diz que caiu, o que vai acontecer? Você não tem mais a impressão. Você não está ali sentindo a dor que ele sentiu, mas você tem a ideia de que cair causa dor, machuca e tal. E você pode ter até a ideia de o que deve fazer para diminuir essa dor, né? O que pode fazer para cuidar dessa situação aí. Meninos, isso na verdade é muito simples, essa diferença, né? Eu só queria saber se basta, assim, como contato inicial, né? Contato aí, se basta essa diferença, esse nível de aquisição do conhecimento. Falando só do empirismo, o Bacon dizia pra gente, basta você aprender matemática. Porque se aprendendo matemática, você vai entender a natureza toda, que ela é toda círculos, quadrados, triângulos, e aí você entende a natureza, domina a natureza e até ganha dinheiro com a natureza. Para Locke, você apenas tem a experiência prática faz com que você adquira e consiga conhecimento sobre as coisas. O Hume diz, você tem que ter experiência prática e ela te dá o nível de conhecimento no nível da percepção ou da impressão. Aí você processa esse conhecimento, você joga esse conhecimento para a sua lembrança, aí você processa em nível de ideia. Formula ideia. Só isso. Tá claro? Dá para entender mais ou menos? Eu acho que só o conceito de impressão e ideia que ficou meio confuso para mim. Bom, pelo menos para mim ficou. Tudo bem. Mas então, é níveis diferentes. A ideia é algo processado, é algo bem formulado, né? Algo que você organiza. Mas você traz essa organização da onde? Das suas impressões. As suas impressões, quem te dá? Os seus 5 sentidos. O que eu queria que você entendesse a diferença é que lá em Locke, os 5 sentidos já resolve tudo. Em Hume, os 5 sentidos é apenas um nível do procedimento que você tem para você desenvolver conhecimento. Então, se eu pego essa água aqui e ela está fria, né, então eu tenho a percepção de água fria. Agora, na minha ideia, eu tenho uma lembrança uma vez que eu estava num sol, estava muito quente o dia, e eu tomei uma copadona de sorvete. O que aconteceu? Uma coisa que a gente fala, congelou meu cérebro. Eu tive uma extrema dor de cabeça
depois aqui lá. Por quê? Porque eu sou alérgico, né, na respiração e com mudança climática. Então eu estava extremamente quente, eu consumi uma coisa extremamente gelada e eu tive um choque, um ataque alérgico, entendeu? Na percepção, o que eu tinha? Eu tinha a percepção do quente, eu tinha a impressão do frio só. Mas a memória que eu tenho agora, eu tenho uma ideia de que quente e frio causa severa dor de cabeça. São níveis diferentes, entendeu? De conhecimento. Um está na ideia, está na lembrança. O outro está no sentimento aqui agora, na sensação aqui agora. A impressão, a percepção é a sensação do momento. E a ideia é o conhecimento constituído, o conhecimento que está cristalizado aí na sua cabeça. Melhorou um pouquinho mais, Natália, ou ainda tá longe? Não, melhorou. Certo. Então, meninos, já terminamos então agora, né? Eu acho que você já tem acesso a notas aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa errada lá, é só entrar em contato que a gente faz as verificações e análises, tá? Aí, semana que vem... O portal ainda não está liberado, não. Sério? Uai, então tem alguma coisa errada, porque o Bruno acabou de me falar que um menino do primeiro ano tá reclamando uma nota dele lá, que eu tinha para me olhar. Uai, eu entrei na aba avaliações e no boletim tá tudo bloqueado ainda. Mas hoje vai ser liberado. Eu acho que já tá no calendário, né? Vem avaliações, Carlos. Eu vi, foi o primeiro lugar que eu vi, por causa que lá é melhor de ver. O meu também tá bloqueado. A frequência tá aí, vocês sabem onde tá, né? Tá lá no lugar de sempre. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau, tudo bom. Tchau, professor. Tchau, prazer.